Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca e estamos aqui em mais uma Manhã de Segunda. Como vocês sabem, nós estamos numa série intitulada de Mãe Exausta, Ainda Há Esperança. E hoje é o nosso segundo dia, ou nosso segundo episódio aí desta série. E antes de iniciarmos o nosso devocional, eu quero te pedir para entrar no nosso canal, se inscrever, ativar as notificações, comentar, compartilhar, enviar para uma pessoa que você creia que esse conteúdo é relevante. Tá bom? Não esqueça também que nós estamos nas plataformas de áudio Spotify e Apple Podcast. Então você pode nos ouvir por lá, também entrar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, sempre tem um conteúdo novo e até que complementa aqui os nossos devocionais, tá bom? Então, a pergunta que eu quero fazer hoje para você: você se prende ao que você não é? Você tem se prendido ao que você não é? Vamos lá, a esperança de hoje é: você tem tudo que você precisa. Lá em 1 Coríntios 12, 14, 17 e 18 diz assim: porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme quis. Então, esta é a nossa palavra. A experiência que eu quero trazer para você hoje, que aconteceu comigo, foi que eu segui uma pessoa com muitas habilidades nas redes sociais. Sabe aquela mãe que você olha e, nossa, que incrível! Ela faz tudo, o bebê nasceu, ela está sempre arrumada, ela faz atividades sensoriais, ela é maravilhosa. Quando Noah nasceu, comecei a seguir ela e depois, quando eu engravidei da Zoe, aqueles hormônios, tudo acontecendo, aquele sono, com um bebezinho pequeno, já não dormia muito bem à noite porque ele mamava, mas a nova gravidez, o novo bebê. Então, eu comecei a me comparar. Infelizmente, como ela consegue fazer tudo isso e eu não consigo? Como é que ela faz de um jeito tão tranquilo e eu não consigo, né? E ela tem 2 filhos também, pequenininho, era tipo as idades bem aproximadas dos meus filhos. Depois que a Zoe nasceu, sabe o que eu fiz? Parei de seguir. Eu não aguentei ver aquela mãe que era muito boa e eu ali me sentindo um desastre do ambiente, do mundo. Então, essa experiência, hoje eu vejo que foi boa na época para minha saúde mental, porque aquilo me martirizava um pouco. Como eu falei, como é que ela consegue e eu não consigo? E daí, como mães, nós olhamos mais as nossas falhas do que os nossos acertos, quando a gente vê pessoas desse tipo, não é verdade? E o que Deus vem nos trazer é que cada um tem habilidades, tem talentos, tem dons específicos. Por exemplo, eu não sou muito boa de coisas manuais. Teve uma época adolescente, eu fiz ponto cruz, fiz macramê, mas eu vi que depois que eu me tornei mãe, essa paciência não ficou tão aguçada para trabalhos manuais. Eu prefiro coisas mais práticas para fazer. Então, às vezes, nós desejamos ser até aquelas pessoas que nós não somos, fazer coisas que nós não conseguimos, né, com facilidade. Então, desenvolver um novo dom, um novo talento, beleza, é válido, mas por que a gente não ativa e não foca nas coisas que a gente já tem de melhor? E é isso que o Senhor nos chama para fazer, né? A melhor cura para uma mãe é focar no que ela tem e não no que falta para ela. Porque quando focamos em outras mães e em habilidades diversas, acabamos sentindo que precisamos mudar quem somos e não potencializar o que a gente já tem de melhor. Porém, todas nós temos talentos e dons concebidos por Deus, coisas que somos boas e Deus nos fez assim. Deus nos criou como imagem e semelhança dele, cada um com as suas habilidades. Então, quando olhamos para outra mãe, ao invés de dar aquela aflição, um pouquinho de inveja até, né? Oh, meu Deus, por que ela consegue e eu não? Nós temos que olhar por um todo.
para o corpo. Porque aquela mãe que tem aquela habilidade que nós não temos, muitas vezes é do nosso convívio. E por que nós não pedimos para ela nos ajudar no que nós não conseguimos fazer, ao invés de querer ser um pouquinho ela? Não é verdade? Porque às vezes a habilidade que nós temos de melhor, essa mãe também não tem. E assim a gente nos complementa. Então isso é as diversidades, preenchendo lacunas, e é um presente maravilhoso de Deus. E sabe por quê? Porque nós não somos feitas para ficar sozinhas, mas em comunidade, onde precisamos uma das outras. Então, não complique a sua vida desejando ser outra pessoa. Seja boa no que você é. Confie em Deus para preencher as lacunas e se apegue no que você tem e não o que a outra pessoa tem. A Brooke McClunk, eu acho que é assim o sobrenome dela, ainda vou achar para mostrar para vocês. Né, dessa passagem que a gente leu aqui de 1 Coríntios 12, 14, 17 e 18, ela faz um texto um pouquinho diferente. E eu quero compartilhar com vocês o que ela falou. Lembra que o texto diz assim? Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. E se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Né? Lembra que o texto é assim? Então vou ver para você como ela escreveu para nós mães. Porque também as mães não são constituídas de um só tipo, mas de muitos outros tipos maravilhosamente diferentes. Se toda mãe fosse boa em artes manuais, quem organizaria tudo? Se toda mãe fosse a vida da festa, quem levaria comida para os doentes? Mas na realidade, Deus colocou as mães, cada uma delas, conforme quis. Elas são belas e repletas de graça, porque sabem disso e sabem juntas pela vida. Então elas saem juntas pela vida, elas fazem tudo o que querem juntas e não têm inveja uma da outra, mas se complementam e sabem viver em unidade. E é isso que é o corpo de Cristo. Então se apegue no que você tem. É isso que o Senhor tem para o seu coração hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima.